Eu confirmo e reafirmo que a vinda da delegação americana ao Brasil era e é, porque eles ainda estão no Brasil, também para tratar de sanções ao Alexandre de Moraes. Mas, como vocês viram, nessa semana houve uma confusão muito grande, tanto por parte de gente mau caráter, quanto por parte de gente mal informada. E a discussão foi em torno da natureza da visita do chefe interino da Coordenação de Sanções Internacionais dos Estados Unidos, David Gamble, ao Brasil, e outros integrantes da comitiva. Isso é um ponto importante. E outros integrantes. E eu vou fazer uma rápida recapitulação, né, porque como foi que esse assunto veio à tona? Este assunto veio à tona quando o jornal Metrópolis divulgou sobre a ida do responsável por tratar das sanções americanas, o David Gamble, ao Brasil, para tratar de sanções do Alexandre de Moraes. Quem disse isso não foi o Paulo Figueiredo, não foi o Eduardo Bolsonaro, foi o jornal Metrópolis. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Integrante do governo americano responsável por sanções internacionais, David Gamble chegou ao Brasil segunda-feira para discutir punições. Daí, o Eduardo Bolsonaro viu a notícia e comentou, finalmente. E por que ele comentou depois da notícia? Porque é evidente que nós sabíamos sobre essa visita, mas nós fomos instruídos a não falar a respeito. Só que quando saiu no Paulo Capelli, saiu no Metrópolis, nós, muitas das coisas a gente não pode comentar, mas quando se tornam público, a gente falou, olha, saiu na imprensa, podemos falar a respeito? E recebemos o sinal verde. Não, podem comentar, vocês comentem o que vocês quiserem. E aí não tem por que não comentar e não explicar para o público. E eu digo a vocês que a notícia a notícia do Metrópolis foi absolutamente correta. Eu confirmo e reafirmo que a vinda da delegação americana ao Brasil era e é, porque eles ainda estão no Brasil, também para tratar de sanções ao Alexandre de Moraes. Mas aí veio a notícia do Chamil Chaves, dizendo que não era nada disso no UOL, e que o sujeito tinha outras agendas, sendo que sequer trataria sobre o Alexandre. E ele utiliza uma nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, dizendo que outros assuntos seriam tratados. E daí veio um monte de gente usando essa reportagem, um monte de gente mau caráter, um monte de gente mal informada, um monte de gente despeitada, usando a reportagem do Chamil Chaves e a nota da Embaixada para dizer que eu e o Eduardo estávamos mentindo e que não ia acontecer nada e que a visita da comitiva, da qual fazia parte o David Gamble, não tinha nada a ver com o Alexandre e por aí vai. Eis que vem o Sam Pusher, também do Metrópolis, que explicou exatamente o que eu estou dizendo, que o David Gamble teria uma agenda no Brasil para tratar sobre sanções com possíveis sanções envolvendo outros indivíduos, que coisa relacionada a terrorismo e tráfico de drogas, que, assim, o Eduardo Bolsonaro já falou sobre isso. Eu não vou esconder aqui que parte das conversas que nós temos, inclusive na Casa Branca, envolvem para o futuro a incorporação das organizações de narcotráfico brasileiros, os cartéis, ou como a gente chama, as organizações de tráfico de drogas, principalmente o PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, da mesma forma que fizeram com o MS-13, que fizeram com o Trem de Aragua, etc, etc. Esses grupos devem ser classificados como organizações terroristas. E essa é uma das conversas que a gente estava tendo, e os dois principais interlocutores que a gente está colocando nessas conversas são o deputado Paulo Bilinski e o senador Flávio Bolsonaro, porque são os presidentes das comissões de segurança pública, respectivamente, na Câmara e no Senado.
Por que a gente não fala muito sobre isso? Bom, eu não falo muito sobre isso porque isso não é bom para a saúde, né? Esses são os caras que costumam matar as pessoas com uma certa frequência. Eu ainda pretendo voltar ao Rio de Janeiro na minha vida em algum momento, não para morar, mas pelo menos para visitar. Não vai acontecer no futuro próximo. E é claro que uma das preocupações que nós temos a esse respeito tem a ver, e um dos objetivos que a gente tem a ver com as ligações políticas que essas organizações têm. E sim, tudo isso também está sendo tratado. Só que, como o Sam Puncher disse, a nota da embaixada americana não desmentiu ninguém. Nem disse que não havia agendas adicionais. E eu tenho uma outra notícia que acabou para a pauta da quinta-feira, onde a gente percebe que 30% dos brasileiros, segundo o levantamento, são analfabetos funcionais. E as pessoas realmente não conseguiram ler e entender a nota da embaixada americana. O Jamil Chaves, ele é um agente. Está no papel dele, ele é pago para isso, para gerar desinformação que ajude aos patrões dele. Tá tudo certo, já espera. Mas o Sam Puncher foi um dos poucos que conseguiu ler a nota. Mas o que me impressiona nessa história toda não é o analfabetismo funcional, o mau caratismo do Jamil Chaves. O que me impressiona é a quantidade de gente burra que acha que o cara vem para o Brasil e vai analisar eventuais sanções e vai dizer publicamente que ele está estudando aplicar sanções. Mas como é que pode ser tão burro? Na cabeça dessas pessoas, o sujeito vai fazer uma viagem para o Brasil, vai ter encontros, vai divulgar todos os encontros que teve e depois vai dizer: não, eu estou aí para estudar sanções contra o Alexandre de Moraes. Cruz credo! Cruz credo ser tão burro assim. Cruz credo! Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.